Olá, tudo bem? Meu nome é Lavínia, sou estudante de Direito do 4º período e hoje eu vou apresentar um tema essencial do direito do trabalho, a apresentação e a interrupção do contrato de trabalho. Vou explicar os conceitos, as diferenças entre eles e as principais hipóteses previstas na legislação brasileira. Dentro da relação de emprego, existem situações em que o trabalhador deixa de prestar serviços, mas o vínculo de trabalho continua existindo. Nesses casos, a lei estabelece dois institutos distintos, a interrupção e a suspensão do contrato. Conhecer essas diferenças é fundamental porque elas impactam diretamente no salário, no tempo de serviço, no FGTS e no cálculo de férias e 13º salário. Primeiro, vamos falar sobre a interrupção do contrato de trabalho. A interrupção ocorre quando o empregado deixa de trabalhar, mas continua tendo direito a receber o salário normalmente, ou seja, o contrato permanece ativo, não há prestação de serviços, mas os efeitos principais continuam vigentes. Durante a interrupção, o salário é pago, o tempo de serviço é contado e o FGTS é recolhido de maneira regular. A lógica por trás disso é simples. A lei reconhece essas ausências como justificadas e entende que o empregador deve assumir os riscos do negócio, mantendo todas as garantias do empregado. Vou falar para vocês alguns exemplos simples para fixação. Quando um trabalhador precisa se ausentar por um motivo de saúde e apresenta atestado médico de curto prazo, quando precisa se ausentar para doar sangue ou quando comparece uma audiência judicial. E agora, vamos analisar as hipóteses legais mais conhecidas de interrupção de contrato de trabalho. Temos as férias anuais. Durante esse período, o empregado não trabalha, mas recebe a remuneração com um adicional constitucional. Licença maternidade e licença paternidade, que garantem remuneração integral ou benefício pago pela Previdência, a depender do caso, mas sem prejuízo do contrato. Os principais 15 dias de afastamento por doença, pagos diretamente pelo empregador. Ausências justificadas previstas no artigo 473 do CLT, como falecimento de familiares próximos, casamento, doença de sangue, alistamento eleitoral, acompanhamento de filho ao médico e entre outros. Temos também afastamento para realização de provas, como concursos públicos, exames e avaliações educacionais, quando previsto. Em todas essas situações, o empregado recebe a remuneração. O tempo de serviço conta normalmente e o contrato permanece plenamente ativo. Passando agora para a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão ocorre quando o contrato continua existente, mas os principais efeitos ficam paralisados. Durante a suspensão, o empregado não exerce atividade laboral, o empregador não paga salário e o tempo de serviço não é contado. Nessa situação, também não há recolhimento de FGTS. A suspensão ocorre em casos nos quais o afastamento é mais profundo, prolongado ou quando a lei autoriza um afastamento total dos efeitos principais de contrato. Temos também as hipóteses clássicas de suspensão do contrato de trabalho, que são as seguintes: afastamento previdenciário por auxílio-doença comum ou acidentário após o 15º dia, quando o trabalhador passa a receber o benefício do INSS, afastamento por auxílio acidente, quando mantidas condições legais, suspensão disciplinar imposta pelo empregador diante de uma falta grave do empregado, participação em curso ou programa de qualificação profissional, previsto no artigo 476 do CLT, desde que pactuado em acordo ou convenção coletiva. Temos também a paralisação das atividades em caso de força maior ou por determinação da autoridade pública, dependendo do enquadramento jurídico.
A greve, por exemplo, também, que em determinados cenários também pode configurar suspensão conforme a lei de greve e decisões jurisprudenciais. Em todas essas hipóteses, não há pagamento de salário, não há contagem de tempo de serviço e não há recolhimento de FGTS. Agora, vamos fazer uma comparação entre suspensão e interrupção. Depois que analisamos cada instituto separadamente, vamos destacar as principais diferenças entre suspensão e interrupção. Na interrupção, o empregado não trabalha, mas recebe salário, o tempo de serviço conta e o FGTS continua sendo recolhido. Na suspensão, o empregado também não trabalha, porém não recebe salário, o tempo de serviço não é contado e não há recolhimento de FGTS. Portanto, interrupção significa contrato ativo, com pagamento e continuidade de direitos. E suspensão significa contrato ativo, porém com pausa nos efeitos essenciais do vínculo. Por isso, pessoal, é muito importante compreender essa diferenciação, porque muitos conflitos trabalhistas surgem justamente da falta de entendimento sobre qual instituto se aplica a cada situação. Para o empregador, registrar corretamente os afastamentos evita passivos e autuações. Para o empregado, saber se o período conta como tempo de serviço ou se terá direito ao salário pode evitar prejuízos financeiros e garantir segurança jurídica. Além disso, entender a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho é fundamental não só para o empregador e o empregado, mas também para os profissionais do direito, gestores de RH e contadores. Isso porque essa situação tem impactado direto nas obrigações trabalhistas, na folha de pagamento e até na contagem do tempo de serviço. Por exemplo, quando há uma suspensão, o contrato fica paralisado. O empregado não trabalha e o empregador não paga salário, nem recolhe encargos. Já na interrupção, o contrato continua existindo, o trabalhador não presta serviço, mas o salário e os benefícios continuam sendo pagos. Essa distinção evita erros que podem gerar processos trabalhistas ou prejuízos financeiros. Na prática, isso é muito importante em situações como afastamento por doença, licença maternidade, greve, curso de qualificação e até suspensão disciplinar. Cada uma dessas hipóteses exige uma postura correta do empregador sob pena de caracterizar descumprimento contratual. Além disso, com as mudanças recentes nas relações de trabalho, como o teletrabalho e as suspensões temporárias criadas durante a pandemia, ficou ainda mais essencial dominar esses conceitos. O profissional que entende bem essa diferença consegue aplicar a legislação de forma justa, equilibrando os direitos e deveres das partes. Por isso, estudar a suspensão e a interrupção do contrato não é apenas teoria, é uma ferramenta prática para a boa gestão trabalhista, para evitar conflitos que acabam na justiça do trabalho. Agora que a gente já entendeu os conceitos de suspensão e interrupção do contrato, eu quero fazer uma pequena dinâmica com vocês para fixar melhor o conteúdo. É bem simples, eu vou apresentar algumas afirmações e vocês vão pensar se elas estão corretas ou erradas. A ideia aqui não é decorar as palavras, mas entender o raciocínio por trás. Porque na prática, quando você está tratando em RH ou estudando para concurso, ou até mesmo analisando um caso real, você precisa identificar rapidamente se aquela situação é suspensão, se é interrupção, se gera pagamento, se conta tempo de serviço. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Essa dinâmica é justamente para isso, para você testar o que realmente aprendeu e perceber onde ainda precisa reforçar um pouquinho. Eu quero que você realmente tente responder na sua cabeça. Não precisa falar em voz alta, claro, mas tenta pensar mesmo. Isso aqui tá certo? Isso aqui tá errado? Por quê? Eu vou colocar um reloginho aí na tela marcando alguns segundos, só para te dar um tempo de pensar
antes de revelar a resposta. E se você errar alguma, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é exatamente aí que você fixa. Então respira fundo, concentra e aí vamos nós para a nossa dinâmica de correto ou errado. É importante, presta atenção nas frases porque algumas são bem diretas, mas outras são feitas para te confundir um pouquinho mesmo, para ver se você pegou os detalhes importantes. Então vamos lá. Pergunta número 1. Na suspensão do contrato, o empregado não recebe salário? Resposta correta. Na suspensão, o empregado não trabalha e não recebe salário do empregador. Pergunta de número 2. Na interrupção, o empregado continua trabalhando normalmente? Resposta errada. Na interrupção, o empregado não trabalha, mas continua recebendo salário. Pergunta de número 3. Férias e licença paternidade são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho? Resposta correta. Sim, ambas são casos clássicos de interrupção. Para concluir, vimos que tanto a suspensão quanto a interrupção são mecanismos legais que preservam a continuidade do vínculo, mas com efeitos distintos. A interrupção mantém todas as garantias principais e a suspensão paralisa esses efeitos. Compreender essa diferença é essencial para a gestão correta das relações de trabalho. Muito obrigada pela atenção e espero que a apresentação tenha sido clara e útil.